Oi, aqui é o André e é um minutinho. Essa semana a gente comemorou o Dia Mundial de Combate à Homofobia, porque no dia 17 de maio a homofobia deixou, em 1990, de ser uma doença e saiu do Código Internacional de Doenças Mentais. Então isso é uma coisa bem legal, né, da gente estar conversando um pouquinho mais sobre o que é isso e eu vou trazer uma história minha, né? Quando eu tinha 12 anos, o meu pai me levou num endocrinologista. Eu era uma criança viada, tá? Eu era afeminado. Eu gostava de ler, eu gostava muito de ler. Enquanto todos os meus coleguinhas estavam indo jogar futebol ou fazer festinhas ou isso e aquilo, eu estava em casa grudado nos livros, vendo programa de televisão e até ajudando minha avó nas costuras dela. Minha avó costurava muito, minha mãe também. E ele achava isso estranho, ele não sabia lidar com isso, né? Meu pai não é uma pessoa homofóbica, é óbvio, mas ele não sabia lidar com o filho viado, né? Isso é muito complicado e muito comum. Geralmente na terapia a gente tem que trabalhar muito o homem gay, a sua relação com o pai. Mas especificamente nesse caso que eu me lembrei essa semana, vendo tanta gente falando sobre homofobia e histórias, eu lembrei dessa história que aconteceu comigo. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, meu pai me levou no médico, porque ele não sabia mais o que fazer, ele não sabia mais o que fazer comigo. Ele já tinha tentado me botar no futebol, me botar nisso, me botar naquilo, queria que eu me pressionar para mim fazer outras atividades e eu não me adaptava, né? Então ele me levou no endocrinologista e lá fui eu. E eu, claro, o endocrinologista examinou totalmente. E a pérola que o endocrinologista disse, na época, né, em 1980 e poucos, ainda não existia, ainda a homossexualidade era uma doença na época, né, foi antes de 1990. Então ele disse assim para meu pai, ó, o pinto dele é normal, né? E meu pai pegou isso enlouqueceu, né? Porque ele saiu dali, exatamente a gente saiu da porta do consultório e minha irmã estava lá. A primeira pessoa que ele disse, a primeira coisa que ele disse foi: o pinto dele é normal. E ele saiu repetindo isso para todas as pessoas, era um constrangimento. Imagina eu com 11, 12 anos, todo lugar que eu chegava, meu pai chegava na frente e dizia: olha, eu levei ele no médico, o pinto dele é normal. Como se o fato do meu pinto ser normal me tornasse mais homem ou anulasse o fato de que eu gostava mais de ler do que jogar futebol, né? E eu tô contando essa história para vocês perceberem que homofobia não é só preconceito. Homofobia também é medo. É medo de não saber lidar com pessoas ou situações que fogem do seu entendimento. Meu pai não entendia o que estava acontecendo comigo. Afinal, ele queria um menino como os outros. E eu não era como os outros. E ele não entendia por que eu não era como os outros. Então ele me levou no médico, o médico disse isso. E meu pai simplesmente pegou a parte que interessava da história, que era o pinto é normal, e tomou aquilo como se está tudo bem. Durante anos não se falou sobre isso, até, claro, o momento onde eu me assumi e que hoje em dia isso não é mais nem falado, nem conversado mais, porque é fato, né? Isso é uma coisa tranquila. Mas ainda tem muitas pessoas que sofrem, tem muitas pessoas... Imagina o quanto eu sofri com 12 anos com essa coisa de o pinto dele é normal, né? Dizendo isso em todos os lugares que meu pai fosse ele dizer isso. Imagina o quanto eu sofri. Eu tinha um sentimento de raiva, de angústia que eu não sabia explicar. E precisei trabalhar muito isso para conseguir ficar razoavelmente tranquilo na minha vida. Mas ainda tem pessoas que sofrem muito com isso. E sofrem porque não entendem, sofrem porque não sabem. E o não saber, o desconhecido, é que nos traz medo, nos traz fobia. Homofobia. Fobia é um radical grego que significa medo. Então a gente tem medo das coisas que não conhece. Não é só em relação à homofobia sobre a sexualidade, mas tem medo de altura, medo disso, medo daquilo, medo do lugar fechado, tem diversos nomes. E o medo só acontece quando a gente não entende. Então, para vencer os seus medos, para nós, enquanto sociedade, vencer os nossos medos, a gente precisa entender mais as coisas, entender como as coisas funcionam, que nem tudo o que a gente aparentemente pensa que pode nos prejudicar, ou trazer dor, ou sofrimento, ou angústia, ou acabar com o mundo, acabar com a sociedade, não é bem assim. É simplesmente um medo nosso por não entendermos as coisas.
é Um Minutinho, é André Kumer, e você curte, segue, compartilha, liga o sininho lá do YouTube para conseguir ver sempre meus vídeos. Um grande abraço e vamos conversar mais, ok? Tchau!